Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para juntos, compartilharmos da palavra do Senhor, aprendermos um pouco mais, daquilo que o Senhor tem mesmo ministrado aos nossos corações. E nessa hora, queria orar mais uma vez com você. Pai, neste momento, ó Deus, nós queremos colocar os nossos corações diante da Tua presença, Pai. Colocar mesmo os nossos corações como terra fértil, ó Pai. Para que a semente da Tua palavra ache, Pai, corações como terra fértil, terra boa, Senhor. Para que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos acolher a Sua palavra, Senhor. E mesmo, Deus, germinar essa semente maravilhosa que é a Tua palavra, Senhor. E que em nome de Jesus, ó Pai, essa semente germinando, ó Pai, possa mesmo criar frutos, ó Pai. Frutos de arrependimento, frutos do evangelismo, Pai. Frutos de cura, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos, ó Pai, entender mais um pouquinho da Tua palavra nessa noite. E que os nossos corações possam ser transformados pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. É a nossa oração, ó Pai, como terceira igreja, é a nossa oração como parte do corpo de Cristo aqui neste lugar, nessa hora. Abra os nossos ouvidos e os nossos pensamentos para receber mais de Ti. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo neste lugar. Sonda os nossos corações, sonda-nos, ó Pai. Ministra através de nós, ó Pai, ministra através de nós. E conduza, Senhor, essa pregação para a honra e glória do Teu santo nome. É o nosso pedido, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou te convidar a abrir sua Bíblia, se você assim está com ela, ou acessá-la no aplicativo. Em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versos de 1 a 18. Mas primeiro nós vamos ler ele todo, porque depois fica ruim de ficar voltando, Vamos ler ele todo e depois a gente vai citando conforme nós vamos avançando, amém? Diz assim a palavra do Senhor: será que eu não sou um homem livre? Não sou um apóstolo? Não ouvi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês. Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é essa: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que nós não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à igreja às suas próprias custas? Quem vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade. Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que Ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que Ele está dizendo isso. Por isso quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito colhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, nós suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados
se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu apresente de graça, para não me valer do direito que Ele me dá. Amém. Essa palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, aos Coríntios. Instruções, Na verdade, eu vejo esse trecho como um hashtag desabafo, Paulo, ele estava meio chateado com algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja, naquele povo. Então, ele chegou lá, tem algumas traduções, em alguns versículos que diz que ele estava, ele dizia de forma chateada mesmo, que ele dizia, ele estava mesmo assim, não vou falar com raiva, mas ele estava com um certo incômodo. Ele estava falando aquilo ali porque ele estava realmente desabafando sobre aquelas situações que estavam acontecendo. E ele queria, sim, dar uma palavra de exortação para aquele povo. E o que isso tem a ver comigo e com você, O que tem a ver com você e comigo? Toda a palavra de Deus ela é inspirada, e ela é apta para que a gente aprenda, para nós sermos exortados, para nós aprendermos, para nós sermos orientados e instruídos. Então, eu acredito que, a partir desse princípio, a gente vai aprender algumas coisas nesse texto. E é algo que Deus colocou no meu coração, é nós falarmos sobre esses direitos que Paulo está falando. Que ele mesmo renuncia por amor ao Evangelho. Então, esse é o tema dessa noite, da nossa conversa. Direitos renunciados por amor ao Evangelho. Então, ali, como eu disse, Paulo estava desabafando, sobre algumas coisas que tinham acontecido. Poxa, por que Pedro estava sendo sustentado pela igreja e eles não? Ele e Barnabé estavam sendo deixados de lado. E aí ele começa a questionar: não sou apóstolo? Vocês não acham que eu sou apóstolo? Vocês não acham que eu não encontrei Jesus? Vocês não acham que eu faço a obra de Deus? Então, o apóstolo Paulo ali, ele está desabafando de uma certa forma, mas mostrando que o coração dele estava na missão verdadeira, que era levar o Evangelho. E hoje, trazendo para hoje esse tipo de cenário, a gente começa a entender que naquela época já existia alguns conflitos quanto a direitos. Hoje em dia, o que a gente fala? Meu direito, não é isso que a gente fala? Se eu estou lá no meu horário de almoço, uma pessoa vem me fazer uma pergunta. Estou almoçando. Você não pode responder a pergunta, não. Estou no meu horário de almoço, é meu direito. Não é assim que muitas vezes a gente vê nas empresas? Opa, eu saio 5 horas, 5:01, o telefone toca. Não vou atender não, que já passou do meu horário, meu direito. Muitas vezes acontece esse tipo de coisa. E assim, nós somos uma sociedade que temos muitos direitos. E muitas vezes a gente gosta de estampar esses direitos para muita gente, até num quadro. A gente gosta de colocar frases, quando convém a nós. Mas a gente esquece muitas vezes que a gente tem os deveres também. A gente está fazendo lá no serviço uma campanha de vacinação para botar o cartãozinho das crianças em dia. O Isaac está em dia? Cartão de vacinação. E aí a gente foi na creche que tem lá perto do serviço, e a gente descobriu daquelas 30 e poucas crianças, só 5 estão com cada caderneta em dia. Olha só a discrepância, E aí a gente colocou uma frasezinha lá, toda criança tem o direito à saúde. Aí embaixo a gente colocou:
é dever dos pais acompanhar a saúde dos seus filhos. Então, muitas vezes a gente gosta de falar que é direito meu, é direito isso, é direito aquilo, mas a gente esquece dos nossos deveres. E essa cultura que valoriza tanto ter, né, direitos, né, mais do que muitas vezes eu aplicar o meu dever, o status, ele muitas vezes fala mais alto do que o sacrifício. Então, muitas vezes, quando a gente fala de direitos, a gente vivencia isso na área da saúde, em comunidades mais carentes, a gente vê direito Vale Gás, a gente vê o Bolsa Família, nada contra esses programas, mas a gente vê que existem muitos direitos que muitas vezes são usados indevidamente. E aí a gente quer entrar nessa vibe aí de direito, mas os deveres a gente está deixando um pouco de lado. E aí a gente começa a entender que direito muitas vezes não está relacionado a bem material. Muitas vezes está relacionado a uma recompensa, vamos dizer assim, psicológica. Uma recompensa para o meu ego, por exemplo. Ah, não, porque se eu for líder dos casais, eu vou ter mais... eu vou poder dar o homem ao máximo. Poxa, pensou ser professor de homem ao máximo? Isso cria um status, isso cria um certo prazer para você, que você está ali muitas vezes, ou algumas vezes, com foco errado, com motivo errado. E isso que Paulo, eu entendo que ele queria trazer para aquele povo. Paulo queria mostrar outra lógica. Ele queria mostrar a lógica da cruz, onde abrir mão é um sinal de autoridade. O evangelho é meio difícil de entender algumas vezes, né? Não, porque Jesus veio mostrar para nós que servir é melhor do que ser servido. E aí como é que a gente entende isso? Como é que eu servir o meu irmão é melhor do que ser servido? Então a gente entra dentro desses pensamentos, dessas reflexões, e muitas vezes a gente se perde nelas, tentando entender o porquê de algumas coisas. E a gente é desafiado para olhar para algo muito mais profundo. O Espírito de Deus, ele nos leva ao serviço, ao amor a Cristo, a abrir mão dos nossos próprios direitos, muitas vezes. E nesse texto, o apóstolo Paulo, ele responde a uma acusação, né? Uma acusação direta. E a pessoa estava assim, Paulo nem apóstolo é, né? Sempre tinha um, né, engraçadinho, na rodinha, que falava, Paulo, nem apóstolo esse cara é. Então ele começa falando exatamente isso. Ele se levanta em defesa, uma defesa firme, mas cheia de graça e exemplo pessoal. Porque, diferente de muitos, Paulo não tinha rabo preso com ninguém. Ele falou, então peraí, deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Trabalhador é digno do seu salário. Né? O sacerdote não vivia lá, os apóstolos não... E por que vocês... Né? E nós? E Paulo não fazia questão de receber nada, muito pelo contrário, né, ele se doava por completo. Ele queria alcançar, e essa era uma estratégia que ele entendia, alcançar pessoas que ele talvez não alcançaria se ele recebesse, né, todo esse auxílio da igreja. Então é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes muitas pessoas questionam a gente, né, nós cristãos, né, com relação a muitas coisas. Porque você faz isso, porque você dizima na igreja, porque aquilo outro, tem pastor que faz isso, tem pastor que faz aquilo. E aí cabe a nós sabermos o que responder, pedir sabedoria de Deus, né? Primeiro a gente saber o que a igreja faz, né? com os recursos que são colocados na casa do Senhor. E aí falar, olha, a gente faz isso, quantos testemunhos eu já contei, né, para tantas pessoas que nem conhecem a nossa igreja, né? Senhora, nossa igreja comprou uma casa. É mesmo, comprou uma casa do lado da igreja. Juntamos dinheiro em 4 meses. É mesmo? Como é que vocês fizeram isso? Eu não sei. O Espírito Santo de Deus agiu e aconteceu. Quantas e quantas vezes eu já testemunhei com várias pessoas. Porque eu sei que a gente falar de recursos na igreja, ou da igreja, ou para os de fora,
é uma coisa muito delicada, e a gente precisa pedir sabedoria a Deus. E eu acredito que nesse sentido, como havia esse tipo de problema lá, apóstolo Paulo, ele falou assim, não, vamos mostrar para essa galera o que está acontecendo. Vamos exortar eles aí, porque eu acho que eles não entenderam, né, algumas coisas relacionadas ao Evangelho. E aí o Paulo tinha toda essa autoridade, né, ministerial. E a verdadeira autoridade ministerial, ela se revela na disposição de abrir mão dos próprios direitos por amor ao Evangelho e às pessoas. Quando a gente pensa que nós precisamos servir, e é mais importante servirmos do que sermos servidos, a gente abre a nossa mente para muitas outras coisas. E aí a gente começa falando que a autoridade nasce no encontro com Cristo, que foi a primeira coisa que Paulo afirmou a eles. Paulo inicia com as perguntas, né, que a gente leu aqui. E a autoridade não vinha de instituições humanas. Ele não foi consagrado, eu fui consagrado apóstolo na igreja tal, eu não fui consagrado. Não, eu tive um encontro genuíno com Jesus. Ele fala isso com muita propriedade. E aí ele fala, olha o fruto. Eu não quero ser apóstolo deles lá não, mas presta atenção. Olha o que eu fiz aqui. Eu plantei uma igreja aqui, vocês estão aqui porque o trabalho que Cristo desenvolveu através da minha vida está dando frutos. E aí Paulo nos mostra que a maior credencial de um servo de Deus não é um diploma, não é um cargo, não é né, o pastor Mateus comentou, né, não é um PhD, não é um doutorado, mas é uma vida transformada. É uma vida transformada pelo Espírito Santo. Então a autoridade espiritual que eu e você a gente procura, ela precisa nascer quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Quando nós nos relacionamos com Cristo, através da pessoa com o Espírito Santo. Nós não precisamos de reconhecimentos humanos, nós precisamos de reconhecimento dos céus. Paulo não estava preocupado se aquelas pessoas iam chamá-lo de apóstolo ou se iam reconhecê-lo como apóstolo. Ele estava preocupado com a missão dele. Ele estava preocupado com o reconhecimento de Cristo. E daí ele fala sobre que a maior credencial, como eu falei, de um servo de Deus, né, é uma vida transformada e vidas sendo alcançadas por meio dela. E às vezes a gente não para pensar, mas a gente deveria, né? Poxa, quantas pessoas eu já falei do amor de Deus? Quantas pessoas já... É claro que você nunca vai saber exatamente, porque às vezes você falou do amor de Deus na fila do mercado e você nunca vai saber se aquela pessoa aceitou ou não, talvez. Mas você já se perguntou quantas vezes por semana você tem falado do amor de Deus para alguém? Já se perguntou? Mais do que isso, você já pediu para Deus? Como assim, Marcelo? Eu pedi para Deus. Deus, bota hoje uma pessoa no meu caminho. Até meia-noite, me ajuda a evangelizar. Eu quero falar do seu amor para alguém. Eu não quero dormir, não quero que passe para o dia 20. 19, né? Dia que é hoje. Eu não quero que passe para o dia 19 sem eu falar do teu amor para alguém. É um desafio que talvez nós precisamos exercer na nossa caminhada. O segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos nesse texto é o direito que é subordinado ao amor. Paulo ele usa argumentos lógicos, legais e bíblicos para defender o sustento ministerial. Ele fala, né? Poxa, você vai amarrar a boca do boi quando ele vai amassar o trigo? Não. É por causa do boi? Não. É uma forma figurada, né, de falar algumas coisas. Né? A gente precisa entender muito bem essa questão. Paulo não está errado em ter, nem Paulo,
nem no caso, né, dos direitos que ele fala, dos sacerdotes, dos lavradores, dos soldados. Nenhum daqueles ali está errado em ter direitos. Mas Paulo, ele mostrou que o amor à missão está acima dos direitos. O amor à missão está acima dos direitos. E ali Paulo, ele entendeu que de alguma forma, ele não queria de se utilizar desses direitos, porque para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele diz algo muito profundo, ele diz: eu não escrevo isso na esperança de que vocês me deem algo. Estou falando isso aqui para vocês aumentarem entre vocês aí e me dar um salário, ou me dar um... Não é isso que eu estou falando. Em Cristo nós temos a liberdade para renunciar a qualquer tipo de coisa que talvez vá nos impedir lá na frente de exercer um excelente ministério. Mas Paulo, aqui, o sustento não atrapalharia Paulo a exercer o ministério dele. Mas Paulo entendia que renunciar daqueles direitos iria fazer com que ele alcançasse algo além. Paulo estava avisando algumas pessoas que tinham dificuldade de olhar para os apóstolos e dificuldade de as ofertas que eram alçadas era para sustento dos apóstolos. Paulo estava focando nesse pessoal. Ele tinha dificuldade, as pessoas tinham dificuldade de olhar para os apóstolos. Poxa, eu não entendo por que eles têm que ser sustentados pelo dinheiro das ofertas. Errado? Errado? Não é errado. Mas Paulo estava focando nessas pessoas. Paulo abriu mão desses direitos para que ele conseguisse, de certa forma, alcançar essas pessoas que não queriam nem ouvir os outros apóstolos. Então, os direitos não devem nos dominar. O amor é um freio. Acho que eu coloquei essa frase aí. Em Cristo nós temos a liberdade para renunciar em favor do outro. Ele estava renunciando não por ele mesmo, igual eu acabei de falar. Ele estava renunciando para que o outro tivesse, né, para que ele conseguisse alcançar uma pessoa que não estava entendendo. Até quando a gente fala, né, que quando a gente vai falar em público, né, a gente tem que falar o mais simples possível. Por quê? Porque tanto o cara que tem PhD vai me entender, e tanto o irmãozinho lá que não tem nem segunda série vai entender. Então é mais ou menos nessa linha que Paulo estava pensando. Então ele entendeu que o chamado dele, que o ministério dele não era uma carreira, mas era uma vocação de amor. E ele entendeu que ele precisava abrir mão de algumas coisas, né? Quantas vezes nós abrimos mão de várias coisas? Nós que somos pais, né? Acho que a maioria que é. Quantas vezes a gente abre mão, muitas vezes, de comprar um tênis para a gente, porque o nosso filho está precisando de um tênis? Quantas vezes a gente abre mão de alguma coisa, porque a gente sabe que o nosso filho ou que a nossa filha precisa? Quantas vezes a gente abre mão, né, financeiramente falando, de ter algo para pensar num futuro melhor para os nossos filhos? Foi mais ou menos isso que Paulo, foi mais ou menos o sentimento que Paulo tinha para aquelas pessoas. Ele queria abrir mão para que ele alcançasse e desse de melhor para outras pessoas. Muitas vezes, nós precisamos pensar nisso, abrir mão de algumas coisas. Muitas vezes a gente abre mão da nossa opinião, não para ser omisso, mas para gerar paz no meio onde a gente vive. Muitas vezes a gente abre mão desse direito. Muitas vezes a gente precisa desabafar, a gente precisa falar, mas a gente abre mão para manter a paz, para não ferir o outro, para entender que muitas vezes engolir o sapo, quando a gente fala, como a gente fala às vezes, é um abrir mão de um direito meu, para eu não ferir o meu irmão, para mim deixar de machucar o meu irmão. Quantas vezes a gente precisa muitas vezes silenciar para preservar a unidade.
Quantas vezes a gente precisa de abrir mão de algumas coisas para a gente ver o crescimento de outras? Quantas vezes eu preciso abrir mão, talvez de falar? Algumas vezes eu pensei dessa forma. Muitas vezes a gente está na escola dominical, eu gosto muito de fazer perguntas, né? O que você acha disso? Ei, barbudo, o que você acha daquilo? Marcelo, e tal. O que você acha, Rubens? E aí a gente vai trocando algumas experiências. E quantas vezes eu abri mão, muitas vezes, da minha opinião, ou de alguma parte da lição, para que a gente crescesse como escola bíblica dominical na lição. Né? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes eu abri mão de falar mais para ouvir mais? E aí, em vez de eu só falar, o outro falou, e ali você viu um crescimento. Você viu pessoas que muitas vezes não falavam, começaram a falar, começaram a se soltar. Dali a pouco as pessoas estavam o quê? Seguindo os nossos passos, querendo ser professor de escola dominical. Olha que benção. Isso tudo porque muitas vezes a gente abre mão de algumas coisas, para que a gente veja outras coisas florescerem. E aí eu te faço uma pergunta, relacionada aos direitos. Você exerce os seus direitos muitas vezes? Sempre, sim, você não abre mão de exercer os seus direitos? Pensa aí com você. Ou você, às vezes você realmente abre mão. Você muitas vezes sacrifica por um bem maior. Não sacrificar por sacrificar, não vou falar porque eu não quero, porque eu não estou bem. Não, é você deixar de falar para que outro irmão fale e você consiga ver ali um potencial, você consiga ver um crescimento. Para terminar, cristãos maduros servem sem esperar recompensa. Você quer saber se você está maduro? Você está servindo sem esperar nada em troca. A maturidade espiritual, quando ela chega para mim e para você, ela nos ensina isso. Ela nos ensina que servir um irmão, não é um status, não é para se aparecer, não é para receber uma oferta. Essa é a nossa missão genuína de servir, sem esperar recompensa. E 3, para terminar, a glória de servir sem buscar glória. Uma redundância aí, né? Mas é para te chamar um pouquinho a atenção. A glória de servir sem buscar glória. Foi os 4 últimos versículos que nós lemos. Que diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho, a minha recompensa é oferecer gratuitamente o evangelho sem fazer uso do meu direito. Paulo, ele estava ali, completamente sem interesse. Completamente desinteressado naquilo que ele ia receber. Paulo, ele fazia o que ele fazia com amor, com paixão, sabe, com integridade. E nós precisamos entender que quando a gente investe nos obreiros, quando a gente investe nos ministérios, quando a gente investe em tudo na igreja, a gente não gasta, na igreja a gente investe. E a gente entende que é um investimento espiritual. Ah, Marcelo, mas tudo vai ficar aqui quando Jesus voltar. Vai. Mas o tanto de gente que foi ganhada aqui, que foi salva, né? Não por conta de prédio, e nem de casa, e nem de estrutura, mas porque estávamos aqui fazendo a obra do Senhor, buscando a glória de servir, sem buscar a glória. A igreja precisa honrar aqueles que a alimentam espiritualmente. Nós precisamos entender que esse sustento ministerial é bíblico. E nós, se porventura utilizamos desse sustento, nós não podemos deixar que isso seja o foco do nosso ministério. A gente entende que, não a nós, mas a gente entende que a cada dia, servindo, prosseguindo em servir, as coisas vão acontecendo de forma gradativa e de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai comandando nas nossas vidas. E então a gente entende que nada vai nos separar e nada pode nos separar do amor de Deus. Nada.
E a gente, quando começa a colocar isso em prática na nossa vida, a gente começa a deixar algumas coisas de lado e entender que essa glória, que é servir sem buscar glória, ela é muito mais impactante, meus irmãos. A verdadeira recompensa do ministério não está no que ele nos dá, mas no que ele nos permite entregar. Você já deu um presente para alguém, né? Eu acredito. E você já recebeu um presente. Se eu te perguntar o que é melhor, dar um presente ou receber, o que você vai responder? Pedro Rio, responde aí, Pedro, para nós. Você prefere ganhar presente ou você prefere dar presente? O sentimento que a gente tem quando a gente dá um presente é muito mais gostoso do que quando a gente recebe. Isso é até cientificamente comprovado. Quando você dá um presente, né, tem lá as partes do cérebro lá que acendem, né, que tem todo aquele estudo e tal. Mas quando você recebe, né? Mas quando você dá, é tipo mais do que o dobro lá de serotonina e essas coisas todas aí que a ciência diz, né? E assim, é algo extraordinário. Então a recompensa no nosso chamado como cristãos para servir não está naquilo que nós podemos dar, naquilo que Ele pode nos dar, mas naquilo que Ele nos permite entregar. Nós temos a salvação, a palavra de salvação disponíveis para que eu e você proclamemos através de onde nós estivermos e de onde for possível. Isso é maravilhoso. Qual é o segredo o segredo do universo, né? Se eu for pensar, né? Todo mundo busca, né, o segredo do universo. O que é o segredo do universo? Nós temos o segredo do universo. Nós temos a palavra de vida eterna, vida direta do trono para as nossas vidas. Isso é maravilhoso. E o grande, altíssimo Deus, Ele nos resolveu nos dar essa missão, nos permitindo falar. Lembrando que outros queriam falar, né? Os anjos queriam ter essa missão de mensageiros. Não é isso? E aí Deus, não. Os meus filhos vão ter esse papel lá na terra. E olha que grande responsabilidade aí você temos. Que grande responsabilidade. Acabou? Antes de terminar, eu quero contar uma ilustração, né, bem rápida de um milionário. O nome dele era William Borden, século XIX. Ele era herdeiro de uma fortuna milionária. E sabe o que ele fez? Ele abriu mão de tudo. Tudo. Sabe para quê? Você não sabe para quê. Eu também não sabia. Ele abriu mão de tudo para evangelizar. Você, eu vou deixar minha casa. Milionário, gente, século XIX. Pensa, tapete persa, né? Tinha tudo que você pode imaginar do bom e do melhor do século XIX. Ele resolveu deixar tudo. Para quê? Para ir lá para a China. Para a China. Para anunciar o evangelho. Para quem? Para os chineses? Não. Para os muçulmanos. Maluco, né? Muitas vezes a gente vai pensar, cara doido. Foi para lá. E ele morreu cedo, como era de se esperar, né, entre os muçulmanos. Mas no diário dele, as últimas palavras que estavam escritas lá eram: sem reservas, sem recuos e sem arrependimentos. Que coisa maravilhosa, né? Você não se arrepender de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Mesmo quando todo mundo olha para você e diz, você é maluco? Você vai fazer seminário? Você é doido? Você quer ser pastor? Você está ficando maluco? Sem arrependimento, estava escrito. Eu quero te perguntar, o que te move a realizar esse chamado? O chamado de Deus para cada um de nós.
Precisamos orar para que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, para que o Evangelho transborde em nós e através de nós. Precisamos refletir o que está me segurando. O que está me segurando para que eu não exerça, não entregue aquilo que o Senhor botou nas minhas mãos para entregar. E aí eu quero te desafiar essa semana, até quarta-feira que vem. Quero te propor um desafio. Para mim e para você, renunciarmos a algo legítimo. Pode ser seu tempo, pode ser o seu conforto, pode ser algum recurso seu. Abra mão, pelo menos uma vez nessa semana, para que Cristo te use de forma poderosa para anunciar o Evangelho. Talvez a gente não tenha feito isso de forma automática, né, anunciar o Evangelho. E eu queria te propor esse desafio. O verdadeiro servo, ele não se prende àquilo que é de direito, mas ele se prende na sua missão. O que eu preciso abrir mão para servir melhor as pessoas e a Deus? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença. Pai, queremos ser fiéis àquilo que o Senhor nos confiou. Não por interesse, não por status, mas por amor, ó Pai. Porque servir é a nossa vocação. Servir é o nosso chamado. E a maior recompensa, ó Pai, que podemos ver, ó Pai, são vidas transformadas pelo Teu Evangelho. Ah, Deus, que nós possamos anunciar o Teu Evangelho com nossas palavras, mas também com as nossas atitudes, Senhor. E também com as renúncias que nós vamos fazer, ó Pai, a partir de hoje. Oh, Deus, que nada nos atrapalhe, Senhor, de cumprir esse chamado de servir aos nossos irmãos. Ensina-nos a servir com o coração puro, ó Pai, a viver com as mãos abertas, a amar sem buscar nada em troca, Jesus. Ah, Pai, que possamos pegar esse exemplo do apóstolo Paulo, Senhor, e entender, ó Pai, que a sua missão, ó Pai, para conosco, ó Deus, está além de todas as coisas, acima de qualquer direito, acima, ó Pai, de qualquer outra coisa, de recursos, de conforto, de tudo, ó Pai, e que possamos, ó Pai, ter esse temor do apóstolo Paulo, de dizer, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não cumprir o Teu chamado. Ah, Pai, vai mesmo movimentando os nossos corações, vai mesmo, ó Pai, queimando os nossos corações com Teu Espírito Santo, para que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos a cada dia ser mesmo inflamados, ó Pai, pela Tua unção, ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ser inquietos, ó Pai, por não falar do Teu amor. Que possamos, ó Pai, sentir uma necessidade tremenda, ó Pai, de abrir a nossa boca para falar do Teu Evangelho, das palavras de salvação. Pai, nós temos o segredo do universo e muitas vezes não contamos para aqueles que são à nossa volta. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, isso possa mesmo nos incomodar todos os dias. Nós temos um antídoto que vai salvar o mundo da morte eterna. Nós temos esse antídoto, e que possamos proclamar esse antídoto para todos os povos, até que Ele venha sobre as nossas vidas, até que Ele venha nos buscar, até que Ele venha sobre as nuvens, com poder e grande glória, que possamos ser servos fiéis, servos que glorifiquem nos servir, mas que não busquem a glória para si. Ah, Deus, ensina-nos a cada dia. É a nossa oração, Pai, como igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.